Boa tarde, esse é o TV Folha, mais um debate aqui no TV Folha. Eu sou Ricardo Mioto, editor de ciência. Estamos aqui hoje com Salvador Nogueira, nosso jornalista de ciência, blogueiro de extremo sucesso e especialista em astronomia. Estamos também com o Ademar José Guevar, que é ufólogo, editor da revista UFO. E hoje a ideia é conversar sobre extraterrestres. Salvador Nogueira vem sendo já há muito tempo desafiado a discutir o assunto. Salvador que tem uma postura mais cética sobre a questão, pelo que eu imagino. E a pergunta para vocês, para começar, é bem direta. Temos evidências para acreditar que algum tipo de ET, extraterrestre, UFO, objeto não identificado, esteve entre nós ou isso é teoria da conspiração? Eu vou aproveitar, eu tive a oportunidade de ler esta revista, a revista UFO, e eu vou te responder com a revista UFO. E aqui tem uma reportagem que fala sobre, a matéria de capa é sobre queda de discos voadores. Sim. E é feita pelo o Thiago Tiquete, que é uma pessoa que eu conheço, que já conversou comigo. E ele abre o texto dele dizendo o seguinte: quando nos é perguntado se existem evidências materiais que possam comprovar que estamos sendo visitados por civilizações alienígenas, a resposta é não. Então, está respondido. Não temos evidências materiais. O texto diz... E aí... Não, você quer continuar o texto? Não, isso... Não, a gente pode continuar, porque ele diz assim: nós, os pesquisadores, nós não as temos, mas alguns sim. Veja, o que ele quis dizer aí é o seguinte: o que ele quis dizer é que não existe um parafuso de disco voador para eu trazer aqui e apresentar para vocês. Isso. Ele quis dizer que não existe uma peça de uma nave. Isso, se você me perguntar, eu não tenho para trazer. Exato. Eu pesquiso esse assunto há 40 anos, mas eu não tenho para trazer. Exato. Eu tenho outros tipos de evidências e que são extremamente contundentes, colhidas no mundo inteiro por pessoas assim altamente gabaritadas para apresentar sobre isso. E olha, a propósito e a princípio, né, na realidade, quem fala hoje que esse assunto é da maior seriedade e que os discos voadores de fato existem, não são mais os ufólogos. O próprio governo brasileiro emitiu documentos que comprovam a pesquisa realizada no país em 4 circunstâncias diferentes. Em 1954, em 1969, em 1986 e antes em 1977. São hoje 7.000 páginas de documentos oficiais que comprovam que o governo não só pesquisou e o que ele descobriu a respeito desse assunto que estão... Mas veja, Geva, eu conheço esses arquivos, eu li boa parte deles, eu já fiz só esqueci de falar como é que foi que esses documentos vieram a público. Essa foi uma história que você me deu depois, né, a pressão dos ufólogos e tal. Mas o negócio é o seguinte: os documentos, eles evidenciam, claro, que a Força Aérea Brasileira faz registro de objetos voadores não identificados. Certo? Agora, o próprio nome da sua revista já diz, é UFO. Sim. Unidentified. Unidentified Final Object, mas certo? Isso não quer dizer nada. Ele é não identificado. Se ele não é identificado, é sinal de que o que você tem, se você não tem o parafuso do disco voador para demonstrar materialmente que aquilo é uma tecnologia extraterrestre, o que você tem é evidência de algo que aparece nos céus e que nós não sabemos o que é. Não é nenhum fenômeno atmosférico convencional, certo? Sim. Mas o que não exclui a possibilidade de um fenômeno atmosférico que não conhecemos. Mas e eu vou... Calma, deixa eu concluir. Você está, por exemplo, uma observação recente que foi feita em Marte, de nuvens ultra altas na altíssima atmosfera que se estimava que não seriam possíveis pelo que se conhece da atmosfera de Marte. Quer dizer, essa é uma observação de um fenômeno atmosférico absolutamente incomum, inesperado, inexplicado e que, no entanto, não é evidência de vida extraterrestre. Então, veja bem, a diferença entre um OVNI, um objeto voador não identificado, e um disco voador é o grande problema e o grande desafio da ufologia. É por isso. Não é semântica, não é semântica. Botando em outros termos e te dando a oportunidade de comentar isso, não é esperado em qualquer área que a gente estude, qualquer fenômeno, que uma parte dos fenômenos, uma parte das coisas que a gente observar pequena vão ser coisas não identificadas, não tabeladas, não catalogadas. Quer dizer, se a gente for estudar de partículas, a botânica não vai pintar sempre uma quantidade de coisas que a gente vai falar. Isso aqui a gente viu pelos nossos registros, a gente não sabe o que é.
Mas não tem problema É absolutamente nenhum. normal? É absolutamente Isso, normal. mas Eu não veja, vejo veja. nenhum problema nisso. Agora, nós estamos falando de semântica. Isso é semântica. O nome UFO, por exemplo, da revista, vem do fato dela ter sido criada há 30 anos atrás. Antes dela já havia outras revistas chamadas UFO, inclusive Disco Voador. Agora, você falou desses fenômenos. E quando esse fenômeno pousa, deixa uma marca no chão, de dentro desse fenômeno saem umas criaturinhas que são iguais a você ou eu, com 2 pernas, 2 braços, um tronco, uma cabeça, e conversam com alguém. Isso já aconteceu milhares de vezes em todo mundo. Não, isso aconteceu milhares de vezes no mundo? Não. Em todo Isso mundo. aconteceu milhares de vezes no mundo, segundo essas testemunhas. Segundo essas testemunhas. Mas, Geva, a todo gente ano, pode acreditar todo ano, nas milhares de testemunhas. pessoas no mundo veem a Nossa Senhora. Eu não sei se você está ciente disso. Sim, claro que eu estou ciente. Então, e em grande quer dizer, parte das observações de Nossa testemunha. Senhora existe um fenômeno ufológico. Bom, quando aí tem nós vamos a misturar origem ígnea ou luz, nós temos um fenômeno ufológico interpretado de uma maneira religiosa, supersticiosa. Isso é normal. Agora, nós estamos falando de testemunhas sérias. Não, mas quem disse que não é a Nossa Testemunhas Senhora mesmo? Pode até Que ser. se disfarça de disco voador para aqueles que acreditam em disco voador, mas não na Nossa Senhora. Não é Falando estranho. realmente sério sobre isso. Essas naves descem, por exemplo, a gente falou sobre os documentos da Força Aérea Brasileira. Os documentos da Força Aérea Brasileira mostram isso. Mostram, por exemplo, que aqui no 4º Comando Aéreo Regional, aqui em Cambuci, havia uma equipe, uma estrutura, como não havia em nenhum outro lugar do mundo, pelo menos que se saiba. Deve haver, sem que se saiba, nos Estados Unidos, ou devia haver. E que, quando ocorria um fato, por exemplo, digamos em Campinas, ia uma equipe de militares lá investigar. E isso virava um boletim. E esse boletim registra ocorrências de UFOs pousados com tripulantes. Em alguns casos, envolvendo os próprios militares. O fato dos militares terem Olha, se eu li interessado... das 7 mil páginas que você mencionou, eu li 5 mil. Nessas 5 mil páginas, não há nenhum relato fidedigno Ah, sim. Opa, sim, senhor. pouso de espaçonave com tripulantes descendo e entrando Mas em contato como com as não? pessoas. Imagina, o máximo que eu consigo me recordar são os episódios da Operação Prato. Ó, só a Operação Prato são 300 páginas, Sim, dessas 700, sim, e elas não exato, são todas. Exato. A Operação Prato Mas são veja, 2.000 veja páginas. que a Operação Só Prato, 300 a Operação Prato, ela diz respeito a testemunhos, não só dos oficiais que estiveram lá e que viram os objetos, né? Mas nesse caso eles não viram tripulantes. Viram E tripulantes. Os Sim, senhor. oficiais da Viram. Força Aérea não. Olha, eu entrevistei Eles o ouviram comandante da exato. Operação Prato. O Irangê. O Irangê, quando ele resolveu abrir o coração 20 anos depois para alguém, ele me ligou. Depois que ele me viu num programa fantástico, ele ligou: Gilvair, é para você que eu vou dizer o que eu tenho a dizer. 20 anos depois da Operação Prato, em 1997. Ele me chamou e ele falou: estive diante de um ser extraterrestre. Ele e o primeiro comandante, o primeiro soldado dele, o braço direito dele, que era cujo nome agora não me recordo, eles viram uma nave de 100 metros de comprimento. Não, eles dizem que viram, porque eles viram. não têm. Cadê o... Ó, Mas é olha, engraçado que eles falam... Eles eu falam, tenho olha, que acreditar num camarada que tem Não, esse é o credibilidade desse camarada. Não, esse é o Mas erro. aí que Esse tá, é as o erro de pessoas- toda a ufologia. Não, A crença no esse- relato olha- pessoal me parece muito perigosa. É um perigosa perigo. no momento em que você a toma não é de assim que você qualquer faz maneira. ciência, né? Você precisa fazer uma filtragem. Essa filtragem tem elementos sociológicos, psicológicos, para extrair dela as impurezas. Agora, quando um comandante, por exemplo, de um avião comercial, com 22 mil horas de voo, como o comandante Jefferson Marcel de Brito, vem te contar uma história, você tem menos trabalho em filtrar. Quando você ouve uma pessoa com um alto grau de especialização técnica, você tem uma informação A minha de pergunta existe, é não. a seguinte, então, Geva. Se é um negócio tão comum e se são coisas tão grandes, se são coisas que chamam tanto atenção, qual é a dificuldade de trazer o parafuso? Quer dizer, qual é a dificuldade que você sente de conseguir elementos concretos? Porque me parece quase um paradoxo. Quer dizer, vocês dizem que o negócio é onipresente, mas... Se é um negócio onipresente, como é que é tão difícil? Por que vocês são tão minoritários? Quer Esse dizer, fenômeno não é tão simples, ele não começou agora. Nós estamos, desde a nossa origem, intimamente ligado a várias civilizações. Isso está comprovado. Eu estava lendo tá nesses comprovado, dias. Geva. Está comprovado. Você já viu A gente os tem livros noções históricos? diferentes do que é comprovado. Sim, você acredita numa coisa, Não, eu não é acredito em outra, acreditar. mas Pera além aí. de acreditar, quando eu a gente estudei esses começa, fatos. quando a gente começa a falar em acreditar, é que nós estamos no caminho errado. Exatamente, eu estudei esses Você fatos precisa para te demonstrar dizer. a ponto de eu Ok. não ter como refutar. Eu estava lendo É ainda aí esses que dias tá o uns negócio. livros hindus de 4.000 anos que tem plantas, as blueprints,
de naves extraterrestres, que eles chamavam de vimanas, que voavam há 4, 5 mil anos atrás. E por que ninguém construiu isso? Se tem a planta. Mas calma aí. Se eu tivesse a planta, eu Com construía. os registros de que esses fenômenos tratava do Brest. aconteciam. Exato. Põe 20%. Com o registro de que esses É. fenômenos aconteciam o tempo inteiro. As pessoas descrevem, e toda a história da humanidade planetária, pega a civilização que você quiser. Veja só, Gevan. Se esteja ela extinta ou não, você vai encontrar vestígios sempre da ação de seres que vieram do céu, numa coisa de fogo, numa coisa de luz, que apareceram, reuniram um grupo de pessoas ao seu redor. Essas pessoas passaram a praticar aquilo que aqueles caras ensinavam e depois iam embora. Isso está na mitologia dos próprios índios. Tudo bem. Aí é o seguinte, a interpretação literal da mitologia é uma coisa que algumas pessoas fazem. O History Channel ganha muito dinheiro brincando disso, de interpretar mitos como relatos de visitação extraterrestre. Fato é que eu acho que a gente aqui está entrando numa armadilha nesse debate, que é discutir a validade do fenômeno. Eu digo para você, eu digo para você, Gelo, que não há dúvida de que há pelo menos um percentual muito pequeno de casos que são tanto inexplicáveis, pelo que nós conhecemos, quanto intrigantes. Concedo isso a você. As coisas que aconteceram na noite dos discos voadores em 86, ou que aconteceram na Operação Prato, são estranhas. Para usar um termo genérico. Mais do que estranhas. Agora, veja bem. O problema que eu tenho, e aí é que eu acho que é a armadilha que a gente está entrando, assim, é pegar esses episódios que são estranhos e são inexplicados, que podem muito bem ter sido fruto de visitação extraterrestre. Por quê? Porque para você ter visitação extraterrestre, você precisa acreditar em duas coisas. Uma, que viagens interestelares são possíveis, que é possível você atravessar a distância entre as estrelas. Tem que ser a possível. Física não proíbe. Então, por enquanto, está valendo isso. É uma possibilidade. Não sabemos se é prático. De tempo pareça uma coisa. Exato. Para a nossa tecnologia atual é uma coisa inviável, mas não existe nada que proíba. Então, de repente, pode acontecer. E o outro requisito é que a vida inteligente seja comum no universo. Olha, você falou... Isso também, como nós não temos nenhuma evidência UFOs. conclusiva... Calma, deixa eu chegar onde eu quero chegar, senão a gente não vai sair desse... Então, quer dizer, não existe nada impossível que um dia a Terra tenha sido visitada por extraterrestres, que ela seja visitada amanhã, que ela tenha sido visitada ontem. É plausível. Agora, não, está provado não. Esse é o problema. Provado de forma cabal em calma, todos os séculos da existência dessa humanidade. Milênios e milênios. Calma. Então, o primeiro abrir um pouco o coração e a mente. Não é o coração, nem a mente. É o seguinte, você tem uma hipótese. Ler as comprovações. Você falou da Ongeva, deixa eu Você falar, falou cara. da noite oficial. É que você está se prolongando muito numa explicação muito teórica. Vamos falar de ufologia. Não, você falou da noite esse que é oficial o seu do erro no Brasil. Se a gente falar de ufologia, a gente vai fazer propaganda de ufologia aqui 1 hora. Não é isso que eu quero. Okay. O que eu quero é justamente sair desse ponto e mostrar que a ufologia, ela não tem o potencial para nos ensinar rigorosamente nada sobre vida extraterrestre. E eu te digo por quê. Vamos supor que você queira aprender sobre a situação do crime em São Paulo. Você quer saber onde tem mais crime, onde tem menos crime, né? Que tipo de crime é cometido em que região da cidade, quem são os grupos envolvidos. E aí, para você estudar isso, você decide que você precisa ficar só na sua casa esperando um ladrão entrar. Quando o ladrão entrar, você estuda esse ladrão e você descobriu. Não funciona. Da forma... Não, veja. O jeito de a gente estudar a vida extraterrestre, o jeito da gente estudar a vida extraterrestre é fora da Terra. Porque veja bem. Você tem que ouvir a minha parte. Não, eu vou ouvir. Mas quando os fenômenos acontecem na Terra, é muito mais plausível. Vamos pegar os agroglifos que você curte. Você está nessa fase. Que eu pesquiso isso, que você pesquisa. Com seriedade há 8 anos. Exato. Então, você curte, né? Curto. É a expressão. Eu acho que a gente está devagando e eu vou acabar não te respondendo. Então, porque você já partiu de uma premissa errada. Se segura que eu vou te deixar falar. Eu só quero. Você também estava falando um monte, agora é minha vez. Você vai poder rebater, vamos. Ok, tá bom. Pega os agroglifos. Vamos falar de. Pega os agroglifos. Aí você leva lá o especialista, o cara da polícia científica. Já saímos do espaço, então você mesmo. Exato. E aí é o seguinte: qual é a probabilidade maior de que o cara que fez o agroglifo seja humano
na Terra, que tem 7 bilhões de humanos, comprovadamente. Isso sim, comprovadamente. Tá dando um argumento e que ele seja mais esperto. Tá que ele seja na linha navalha de oca. Quer dizer, a explicação mais simples. É mais simples que seja humano. Agora, se você me apresentasse, e não vejo motivo para que isso não existisse, se você me apresentasse um desenho com padrão de agroglifo em Marte, uma foto da NASA que eu pudesse clicar lá no site da NASA. Essas civilizações querem se comunicar com a gente aqui. Não, mas veja, se eles quisessem eu vou poder explicar. Se eles quisessem se comunicar com a gente, seria o que eles estão fazendo. Não, exato. Primeiro seria trivial. Seria trivial. Né? Eles podiam agendar aqui no TV Folha. A gente faz um debate com não eles. É assim que funciona. Se eles quiserem. Ia derrubar nosso site. Agora, o debate está fugindo. Vamos lá, ao que a gente... Eu preciso te responder, se você deixar. Vai lá, João. Primeiro, então você parte de uma premissa completamente equivocada. Qual é? E que mostra que você não conhece a ufologia. A ufologia não tem a pretensão de educar a sociedade com relação a isso e aquilo. Não tem? Não. Peraí, eu vou pegar a sua revista aqui. Vou pegar a sua revista aqui. A Folha de São Paulo. A ufologia tem a pretensão de seguir o método científico? A ufologia se baseia no método científico genuinamente e intensamente. A ufologia faz o quê? Ela faz uma compilação de disciplinas que a podem ajudar. Um objeto é visto no céu. Não é um ufólogo que vai dizer aquilo é um disco voador. Nós vamos consultar um físico atmosférico, um meteorologista. Ok, essa nave pousa, queima o solo. Nós vamos consultar alguém que é capaz de analisar aquele solo e determinar que houve ali, por exemplo, a manifestação de um calor acima de tantos mil graus. A pergunta seguinte me parece essa, então. Quer dizer, se é baseada em ciência, em conhecimento científico, por que vocês são tão minoritários e por que o consenso científico vai na contramão da existência? Esse é o grande problema. problema. É o acobertamento, o acobertamento é governamental. Ele tem uma razão para existir. Que hoje a postura do Carl Sagan lá em Mundo Assombrado pelos Demônios é uma postura do acobertamento governamental. Com certeza. Carl Sagan era um operário do sistema de acobertamento imposto pelo governo norte-americano a partir dos anos 50, quando as primeiras naves começaram a cair. O mesmo Carl Sagan que foi criticado por muitos cientistas por ser um entusiasta de vida extraterrestre. Esse mesmo. Né? Esse mesmo. O mesmo que é entusiasta de vida extraterrestre é um acobertador de vida extraterrestre. O mesmo cara que escreveu Contato. Pois é, ele só que não aceita a existência das naves em nosso planeta, que é um absurdo. Eu convivi com um homem chamado Joseph Allen Hynek, que é conhecido como o grande, vamos dizer assim, edificador da ufologia, que trabalhava com Carl Sagan num laboratório ao lado, na Universidade Cornell, em Ítaca, em Nova York. E eu perguntei ao Sagan, ao Hynek, na época em que o programa Cosmos estava no ar, com aquela coisa toda, o que o Carl Sagan tinha contra a ufologia, o que ele sabia a respeito ou o que ele não sabia, para criticar tanto os ufólogos e os cientificadores. E o Hynek me falou, eu ouvi isso, eu tinha 20 e poucos anos, nunca me esqueci, era o meu primeiro congresso internacional de ufologia, fazer uma palestra sobre a casuística do ano de 1982 no Brasil. E ele falou que o Carl Sagan sabia tanto sobre os discos voadores quanto o governo americano queria que ele soubesse. Ele trabalhava para o establishment. Agora, mas veja, ao Gela, contrário, isso aí você colocou no blog, mas é verdade. E a gente comentou. Ele sabia tanto quanto o governo americano. Pode ser que ele sabia muito porque o governo americano sabia muito, ou que ele não sabia nada porque o governo americano sabe tudo sobre esse assunto. Agora, não é quem mais sabe. Agora, veja. Por outro lado, é simplesmente inadmissível que você tenha uma pessoa com o grau de cultura acadêmica que tinha Sagan, que não sabe desse fenômeno, como hoje, por exemplo, o Marcelo Gleiser. É um absurdo ouvir o que o Marcelo Gleiser fala sobre abduções, o que o Marcelo Gleiser fala sobre agroglifos. Eu conheço esse fenômeno aqui, Salvador. Eu saio da minha casa, eu ando 500 quilômetros para chegar onde eles acontecem, pesquiso os agroglifos então me conta dos primeiros agroglifos na Inglaterra. O que aconteceu lá? Apareceu uma dupla financiada, paga pelo Ministério da Defesa britânico, o MOD, para dizer que eles é que faziam esses círculos lá. E demonstraram. Isso foi a campanha. Demonstraram, fizeram igual. Não, eles fizeram uma coisa ridícula, tosca. Tosca. Se você for a esses agroglifos aqui, eu te convido, você vem comigo, eu te levo, eu tenho um helicóptero para sobrevoar esse lugar aqui à disposição sempre que eu preciso, eu te mostro quais são as características dessa figura que não podem, em hipótese alguma, ser duplicadas. E vou dizer mais já para vocês. Você está 8 anos estudando esses desenhos, o que você aprendeu sobre vida extraterrestre com esses desenhos? Aí, todos. Esses desenhos são produzidos por inteligências que não são desse planeta.
Isso eu posso te assegurar. É. Há 8 anos. Mas não parece, é uma florzinha. Olha essa foto. Só que essa figura aqui, por exemplo, pena que nós não temos não para mostrar, tem 80 metros de comprimento. As no ano passado tinham 150 metros de comprimento. Andando por elas, você não consegue ver o que acontece. Agora eu vou dar. Mas o estádio do Morumbi tem que tamanho? Um único exemplo para vocês terem ideia do que nós estamos falando. Nos anos de 2008 e 2009, quando não havia telefonia celular em toda aquela vasta região do oeste de Santa Catarina, e esse fenômeno só acontece lá, em nenhum outro lugar do Brasil, somente lá, agora que aconteceu em Prudentópolis, eu fiz e recebi ligação do meu aparelho celular, de dentro do agroglifo. Essa é apenas uma das características inusitadas desse fenômeno. As pessoas ali veem as bússolas e nós medimos. O perito policial de quem você falou tem 30 anos de experiência no Instituto de Criminalística do Paraná, é o Tony Najar Kurovski. Ele mediu a radiação residual dentro e fora do agroglifo, a diferença é de 40 vezes. E qual é a taxa de resolução de crimes lá no Paraná? Eu não sei, mas o cara... Porque se perito da polícia for garantia de fidedignidade... Não, eu levei acabou, ele... então todos os assassinatos não resolvidos foram alienígenas que cometeram? Não, eu acho que isso é muito reducionista. Eu levei ele por 2 razões. Primeiro, porque ele é um ufólogo e um pesquisador. E segundo, porque era a pessoa que eu tinha à mão que poderia emitir um laudo. E olha, quem que vai duvidar do lado de um cara que é professor universitário há tantos anos e é reconhecido... E quem vai duvidar? E quem vai duvidar de um laudo de um cara que já era ufólogo antes de fazer o laudo? Mas veja, não é por aí. Vocês não sofrem um pouco, Jeva, de um fenômeno de wishful thinking, de I wanna believe, quer dizer, me parece que vocês estão tão imersos até numa cultura um pouco, se você me permite a palavra... todos contra nós, um pouco paranoica no sentido eu acho que é porque por causa do calor dessa discussão, mas não é bem isso. Vocês acabam não tendo um viés de confirmação extremamente forte, qualquer coisa que aparece se torna imediatamente uma evidência do que vocês querem acreditar? Não, pelo contrário. Cada dia mais a gente vê que o que nos é relatado tem que ser mais bem filtrado. O que hoje, por exemplo, nós damos como fato explicado, até 10 anos atrás, os nossos antecessores, ou 20 ou 30 anos, davam como certo. Então, essa é uma disciplina que está se refinando, a ufologia. E por que ela está se refinando? Porque ela está entendendo que se ela não partir para uma união com as instituições científicas, com as disciplinas científicas, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Por exemplo, por que eu precisei de técnicos para analisar esse agroglifo? Porque eu não sou expert nisso. Eu conheço o fenômeno, mas eu não conheço plantação de trigo. Sim, você acha mais provável que seja um alienígena do que seja uma pessoa mais esperta que os técnicos que você levou? Aí nós temos que fazer a seguinte avaliação. Eu não sou um cara particularmente esperto. Eu acho extremamente provável que existam outras pessoas muito mais espertas que eu. Tá, nós temos que fazer a seguinte avaliação. Para haver uma fraude, você vai concordar comigo que tem que haver um fraudador. Claro. E esse cara tem que ter uma motivação. Exato. A mera presença de vocês indo até o interior do oeste, até o oeste de Santa Catarina, caçando... No ano retrasado, Ricardo, eu ofereci 20 mil reais a quem reproduzisse. Não era fazer fraude, era quem reproduzisse um agroglifo nos campos lá de Santa Catarina. O cara tinha que bater na porta de um fazendeiro e falar, podemos usar a sua fazenda para fazer isso? Aí eu recebo da revista UFOS 20 mil reais e eu pago a sua... Ninguém aceitou. E como que esse fraudador nunca surgiu em tantos anos? E outra coisa, não, pera, você está subestimando o fenômeno. Tem mais, Salvador. Veja bem, esses fenômenos acontecem em plena luz do dia. Eu acho que você que está subestimando os fraudadores. Não, cara. Não, você lê o conteúdo que você mesmo publicou na edição de dezembro. Eu vou precisar levar você até... Aliás, eu tenho 2 convites para te fazer. Você vai ver, olha, você perguntou qual é a motivação. Qual é a motivação? Aí você conta uma história aqui nessa revista da equipe de filmagem que está produzindo um documentário para o History Channel e que estava lá naquela cidade e dali 2 semanas apareceu um agroglifo lá para eles. Numa manhã, numa fazenda do seu Moacir. Que era a última que tinha trigo lá. Agora você acredita que os meninos da novela teriam capacidade? A Moacir era melhor que 20 mil, hein? Outra coisa. Talvez fosse em dólar, né? Tem uma outra coisa que deve ser levada em consideração quando se analisa os agroglifos. A coisa não pode ser vista tão cegamente assim, pró ou contra. Primeiro, vamos analisar os detalhes. Há situações em que os agroglifos surgem em plena luz do dia. Sabia disso? As pessoas estão caminhando pela cidade de Ipuaçu, que não é grande, mas tem lá seus 5, 6 mil habitantes. Não vem nada nos campos ao redor. Daqui 3 horas, 1 hora, alguém aparece na cidade dizendo, há ali um agroglifo.
e todos vão lá e tem uma figura de 100 metros de Se comprimento. ninguém viu isso sendo feito, é sinal de que era um lugar meio ermo. Não, Né? ninguém vê isso sendo feito. Então, ninguém vê isso sendo Ou feito. seja, as pessoas olham para o mato E cadê ou para as o campo fotos? e não Porque vê nada. Porque é o E seguinte, depois olham e está lá a figura. Pois Você é, não hoje todo mundo tem um celular no bolso. Tem uma historinha que eu acho que é bem curtinha, que eu acho que vale a pena mencionar aqui, porque tá nas curtas aqui. Enquanto você fala do procura. objeto voador no Egito. Um artefato de origem indeterminada foi visto nos arredores da cidade do Cairo, Egito, em plena luz do dia, em 11 de novembro. A ocorrência chamou a atenção tanto da população local quanto de autoridades egípcias e turistas de várias nacionalidades que estavam na área. Mas nenhuma imagem foi obtida. Você tem turista que foi lá tirar foto da pirâmide. O objeto pode aparecer E ele não rapidamente. tirou uma foto, não tem Ao uma foto. ao mesmo tempo em que você leu essa nota, Já- esse é um- nas mesmas 2 páginas eu apresento 3 fotos. Isso. A quem produziu essa sessão me mandou 15 fotos. Couberam 3. Aqui coube 3 fotos, eu botei 3. Agora, o depoimento das pessoas que viram é muito importante de ser levado em consideração. Então, eu mas sei a que gente- vocês vão falar, o depoimento não é a rainha das provas. Realmente não é. Não Mas é hoje... nem o valete. Mas espera aí. Vale um 3, talvez. Mas em Salvador, 3 hoje pretos. são depoimentos de pessoas que estão produzindo a maior revolução da história do Brasil. Nós temos os maiores empresários, empreiteiros presos, políticos, mas graças deixa a eu te falar, depoimentos Giovanni. que levaram a produção de provas, que levaram os caras para a cadeia. Exatamente. Mas Se você seria pular a o produção de provas, ninguém vai para cadeia. Então vamos fazer o seguinte, Então, o negócio é o eu seguinte, ofereço os depoimentos das testemunhas. Você pega esses depoimentos e produz prova. Você é da ciência, você é um jornalista científico. Não, então, você eu sou é um colega jornalista. cientista. Mas veja Fazemos bem, assim. veja bem. No caso da justiça, eles têm quem transforme os depoimentos. Por exemplo, o Cerveró entregou todo mundo. Daqui a pouco o Lula, os filhos, vão estar todo mundo na cadeia. Cachorro, gato, papagaio, mulher, vizinho. Isso vai acontecer. Olha para aquela lente da verdade ali. Já fala. tem metade do PT na cadeia e vai a outra metade daqui até o começo do ano que vem. Enfim, vamos Agora, falar de nós outros temos ETs. um depoimento que gera a situação que possibilita a criação, a juntada de provas. Agora, esse é o passo que a ufologia tenta fazer e faz com todas as suas limitações. Por quê? A culpa é justamente daquelas comunidades acadêmicas que nos criticam, que em vez de olharem para a evidência e falar, pô, vamos pelo menos analisar isso, depois a gente fala que isso é mas, ó, bobagem. aqui- Simplesmente falam que isso é bobagem sem sequer fazer uma análise. É o que o Marcelo Gleiser fez. Não, Você mas viu o veja, depoimento dele no veja. YouTube, que ele fala que quem vê disco voador é bêbado lá do interior do Mato Grosso? Imagina, é igual um outro professor Não, mas da certamente- Universidade de Santa certamente Catarina. Tem muito Alguns bêbado deles- no interior do Mato Grosso que viu. Exato. Alguns deles certamente eram esse o caso. Mas são esses os caras que vêm disco voador? E o problema... Não Então, são por exemplo, só esses. Nós falamos da Né? Noite Oficial dos UFOs no Brasil. Deixa eu citar um dado para você. Vai lá. A Noite Oficial dos UFOs no Brasil, para quem não sabe, aconteceu no dia 19 de maio, na noite do dia 19 de maio de 1986. É chamada assim porque foram 21 UFOs de 100 metros de diâmetro. Tá? Passando sobre o Rio São Paulo, São José dos Campos, etc. Tal, e sendo perseguido por 7 caças da Força Aérea Brasileira. Vou te colocar 2 situações aqui para Mas a você mais ver. impressionante nessa história é que a Força Aérea Brasileira tem 7 caças funcionando que conseguem. Naquela época tinha, abastecidos. agora não tem mais. E armados. Eram 3 ou 4 Mirages, 3 ou 4 caça F-5E. Eles foram disparados da base aérea de Anápolis, São Paulo e São Pedro da Aldeia. Veja só, eu tenho 2 depoimentos para te mostrar o que é o ceticismo e o que é que nós temos de evidência. Naquela ocasião, o comandante do 4º Comando Aéreo Regional aqui em São Paulo, que é um dos mais importantes da América do Sul, era o Brigadeiro Sócrates Monteiro. Eu entrevistei ele. Eu me especializei em entrevistar pessoas militares que tenham esse tipo de expertise. E ele falou, isso ele já está aposentado, entrevistei agora, 5 anos atrás, ele falou, os objetos voavam, em alguns momentos, a mais de 4.000 km por hora e mudavam a trajetória. Ele falou, os radares não conseguiam acompanhar, porque os radares acima de certa, naquela época principalmente, acima de certa velocidade, ficam em pane. Ao mesmo tempo, eu entrevistei, naquela ocasião, um dos maiores nomes da astronomia no mundo, o professor Rogério Freitas Mourão. Ele já estava velhinho e tal, mas eu entrevistei e eu confrontei ele com essas informações. E ele falou para mim, são meteoros, eram meteoros. Mas professor, meteoros? Eles paravam no ar e voltavam, os caças perseguiam, eles foram detectados pelo radar? São meteoros. Quer dizer, o bom velhinho, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, faleceu com essa ideia.
foi um homem que construiu a astronomia brasileira, em grande parte. Mas veja, Geva, como eu disse, Nós temos essas duas 86 é um contradições. caso estranho. Há perseguição de aviões, Você leu o documento sobre isso, Essa entre parte- aquelas 7 mil páginas? Li, e realmente as conclusões da Força Aérea de que se tratava de objetos controlados e que denotava inteligência. Exatamente. Inteligência, certo? Em nenhum momento, enfim, eles dizem que não era compatível com as tecnologias conhecidas no meio militar, enfim, no nosso planeta, por assim dizer. Agora, o problema de fenômenos como esse é que eles são inverificáveis. Então, tudo bem, você teve esse episódio, ele foi dramático, eu diria que um dos mais emblemáticos da história da ufologia brasileira. Sem dúvida. E, no Mundial. entanto, quanto nós aprendemos sobre vida extraterrestre nesse episódio? Porque nós nos rigorosamente fechamos. nada. Olha, eu vou dar um outro Nada. exemplo Não, e deixa eu justamente te a respeito continuar, do que você deixa eu está continuar. falando. Não dá para você fazer nova coleta de dados sobre um fenômeno que já aconteceu Ué, e mas que ele é também sobre a absolutamente Revolução Francesa. não repetitivo. A descoberta do Brasil não se repetitivo. repetiu. Não, tudo bem, mas nós Revolução estamos no Brasil, Francesa, então você não a precisa... Inquisição. Não, mas espera aí, essas coisas têm um impacto, Não são posterior. repetitivas. Não, mas... Salvador, Primeiro que você está misturando o que aconteceria história com se um disco ciência voador natural. pousasse hoje no campus da USP, em plena luz do dia, nesse momento, agora, 20 para as 4? O que aconteceu? Ué, Ele fica certamente. pousado Teria um 10 monte minutos de fotos. e depois ele vai embora. Você pode achar que não, mas eu garanto a você que vai ter professor que vai falar que aquilo foi uma ilusão. Aquelas pessoas devagar, aquelas pessoas tiveram uma Não, se alucinação. for só Você testemunho, percebe, se for só testemunho, eu também acho. Até que porque São os testemunhos a que estão probabilidade depois maior de hoje. produtos ilícitos ali também é alta. Então eu não vou. Ok, Mudando mudamos pela FEFELESH. da USP para depende Unicamp. de que parte da Vamos cidade usar universitária. esse nosso UFO na Unicamp. Melhor. Vamos esquecer, Não porque os cientistas, os brasileiros principalmente, não estão muito Eu acho interessados que o nisso. ponto é esse. Vamos pousar na Praça da República. O que muda? Esquecendo, ignore a hipótese de ser um UFO. Um outro objeto, um outro evento, um outro acontecimento. Estranho, estranhíssimo, inacreditável. Ser humano de duas cabeças. E há 15 pessoas viram, relataram. Isso é suficiente? no Eu estou YouTube. tentando tirar você do viés de confirmação ufológico. Quer dizer, não é mais simples acreditar que a prova testemunhal com frequência se engana ou a pessoa tem interesse em Ricardo. mentir? Quer dizer, O que a gente verifica na prática é que não há tanta mentira quanto engano. Nós diríamos que entre os casos que são explicados, há uma mentira para cada 99 enganos. me parece que vocês estão numa situação de ausência quase completa de documentação mais concreta. Pelo quer dizer, contrário. Não, Nós não estamos existe falando nada, da não existe documentação nada. em alto nível. Vocês podem não saber, mas Não. dentro da América do Sul, por exemplo, existem 6 governos que têm entidades de pesquisa ufológica oficiais, mantidas com pagamento de impostos. O Uruguai, desde 1979. A França, a CNES, que é a Agência Espacial Francesa, O que Chile é desde- responsável mas pela assim, investigação de mas objetos aqui voadores não dentro- identificados. Mas E eu falar acho que a- que mas veja, olha, Geva, eu acho isso Chile- absolutamente natural, porque se você tem um fenômeno Chile, atmosférico que você Uruguai, não entende, Peru, se Argentina, Equador. se você tem um fenômeno atmosférico que você não conhece, é absolutamente essencial Não, que não, você, Salvador, que você não é investigue por uma questão de segurança de território. Não é assim. Né? Então Sempre é óbvio nos- que os militares vão ter interesse em todos os países do mundo se começam a aparecer coisas no céu, porque eles são Ok. responsáveis por monitorar o espaço aéreo. Perfeito. Certo? Eu Agora, convido peraí. o ouvinte a entrar num certo Não. site do Geva, governo chileno. Geva, eu quero saber o seguinte: você baixou o disco voador lá na USP. Baixou, agora eu vou aproveitar, você está aí atendendo. Baixou o disco voador na USP. Aí você diz, não, é um visitante extraterrestre. E eu digo para você, não, é um viajante do tempo, né? Tudo bem. não tem Ou problema. um visitante de uma civilização intraterrestre, porque a terrestre do Terra é futuro. oca, um terrestre do futuro. E como você discrimina entre as hipóteses? Não tem. discriminamos. Logo, Mas logo não, nós é um consideramos- beco sem saída do ponto de vista de Não, nós aprendizado, do ponto de consideramos vista o que científico, o porque fenômeno- você não tem como distinguir entre hipóteses. Nós consideramos que esse fenômeno ele não é da Terra neste momento da Terra. Ele é de fora da Terra. Ele não é produzido por nenhuma nação da Terra, nem nas últimas décadas e nem vai nas próximas décadas. Agora, o que são os discos voadores? São fenômenos, são máquinas, veículos que são construídos com uma tecnologia que nós não temos, mas que um dia nós vamos ter. Certo. Salvador, você Supostamente, sabe se eles melhor do forem que eu. reais, é isso aí mesmo. Quantos aparelhos existem hoje vasculhando o sistema solar? 800, a última vez que eu li eram 800. Tem fotografias sendo tiradas de Plutão com uma tecnologia de 10 anos atrás.
Como é que nós podemos duvidar da existência dos voadores? Óbvio que eles têm que existir. Se eles não houvessem, a gente não tem que duvidar se eles não existissem, é que seria a coisa mais absurda. Eu acho absolutamente possível. Olha, O que eu não acho elementos... é que seja frutífero. E eu vou te dar um exemplo. A era forma, moderna dos discos voadores, né, a ufologia começou em 47. Certo? Então nós vamos completar o quê? 70 anos, é isso? 70 anos, ufologia. E o que nós sabemos? Nada. Muito? Nada. Não, nós sabemos Nada. muito sobre esse fenômeno. Nada. Aliás, Qual tudo foi, que sabe qual foi? sobre Vamos ufologia foi produzido pelos ufólogos. Então me Os diz cientistas quantos planetas são tem Alpha muito Centauri? poucos. Não sabemos. Nós não sabemos. Ué, onde mas estão os poxa, com planetas. tanta gente falando com ET, Não, o ET peraí, não pode contar esse não é o isso? viés da pesquisa ufológica. Ah, mas então nós Esse não é o aprendemos engano. sobre isso. Astronomia a gente não aprende com ufologia. Não, certo? não, Então, o que você não está aí entendendo os ETs é que a vêm aqui, ufologia os ETs não vêm lida aqui e dizem pra gente tomar cuidado com a arma nuclear, cuidado com a mudança não. climática. Isso nós também já sabemos, não aprendemos Salvador, nada sobre isso também. A ufologia Sobre não o que nós lida aprendemos com a astronomia. ufologia? Nós não lidamos com a astronomia. Mas sobre o que nós Inclusive, aprendemos, É Gilmar? um erro consultar Se a gente não um aprende nada sobre os astrônomo extraterrestres, sobre a gente ufologia. não aprende nada sobre astronomia. Mas como a não gente não aprende? aprende nada sobre a Terra. Não é vieram apenas a ufologia, mas olha, é principalmente a ufologia que está mostrando se houvesse evidências um relato da passagem de seres extraterrestres em todas as histórias, em todas as civilizações, Você está brincando? em todos os momentos da Você Terra. está brincando? Se a gente não consegue Absolutamente confirmar o disco voador que pousou na USP, nós vamos confirmar o disco voador peraí. que pousou na Babilônia. Quem não consegue? Os ufólogos conseguem. Quem não consegue Não, são vocês os não jornalistas conseguem. científicos, os Vocês cientistas abraçam, que não querem fazer vocês isso. abraçam todas as histórias. Aí é um Ao vale tudo. contrário, esse é um engano, Salvador. Não é um engano. Não, hoje, Leia aqui, leia a sua revista. Não, hoje Leia a a entrevista ufologia da bisneta do moderna- Eisenhower aqui. Leia o que ela fala. Ué, você pode ler também, você Leia. pode não aceitar o que ela Não falou. é não Ela aceitar. ouvida. Você mesmo me disse em off aqui que tem que dar uma filtrada. Tem que dar uma filtrada Então, pô, em se- absolutamente tudo. E- Até no e que eu falo completo com sobre o que esse você assunto, eu me disse. filtro. Eu completo com o que você disse. Você disse, se a gente filtrar demais, não publica nada. Exato. Esse mas é o veja, problema, eu gosto de filtrar. não tenho problema em admitir isso. Então. Nós estamos construindo uma disciplina que não tem a pretensão de ser científica, porque a ufologia não é ciência. A ufologia tem a pretensão, de ser científica, mas não ser ciência. Perfeito. Eu falei isso numa palestra que eu dei aqui no Campus Party. Ufologia é ciência pura. Tomei paulada, inclusive da Folha de São Paulo. Não, Por quê? porque não é porque ciência. A ufologia, ela Não é, se só por isso. utiliza da ciência do começo ao fim. A gente precisa da psicologia, a gente precisa da medicina, a gente precisa da nanotecnologia, da astronomia, etc. Mas a Mais ufologia da não tem a psicologia. pretensão. Um pouquinho mais. Que me Pode parece ser que sim. Pode ser que sim. Você mesmo falou dos enganos. Não, Me não, parece, não, em termos importante. comportamentais, que tem uma coincidência muito grande na maneira de se portar das pessoas que defendem a ufologia, das pessoas que defendem a homeopatia, das pessoas que defendem uma série de coisas que a gente tende a chamar de pseudociência, de charlatanismo, de o que quer que seja. A ufologia Quer dizer, não é uma pseudociência porque ela nem sequer pretende científica. mas o ciência. meu ponto é o seguinte, é o comportamento que parece o famoso I wanna believe, quer dizer, isso pouco que o Salvador estava falando de pegar qualquer relato fragmentado, e dá para pegar relato fragmentado de qualquer coisa, se a gente quiser defender, Claro. quer dizer, o Corinthians, O Ronaldo Fenômeno era extraterrestre. Olha o que ele fez. Nenhum outro jogador. A ufologia se dedica a fazer essa limpeza. É justamente isso que eu estou tentando mostrar para vocês. E A me parece que ufologia se vocês- dedica a fazer essa limpeza. Ou seja, de tudo aquilo que é falado de ufologia, por exemplo, não nas faz, redes né, sociais, Evan? você pode Mas jogar não faz. 99% fora. Mas não faz, esse É que é o o que a problema, não ufologia faz. faz. Não faz, porque Ela faz. justamente A como você não ufologia pode discriminar entre hipóteses, e nós já concluímos isso aqui, que não é ciência, acho maravilhoso você diga isso. Não é ciência. Isso. 2, não Mas é capaz de discriminar ela entre utiliza hipóteses. intensamente Se não os é, recursos da ciência. Não, tudo Agora, bem, eu certo? queria te Ok. fazer duas perguntas, Geva. Uma na linha navalha de Ockham ali, quer dizer, não te parece um pouco implausível que a explicação, esquecendo se a explicação é boa ou ruim, mesmo que seja uma explicação boa, a presença de extraterrestres fazendo coisas no interior de Santa Catarina, onde for, não é uma explicação complicada demais, quer dizer, a gente não consegue explicar as coisas de maneiras muito mais simples. A ideia de que uma explicação científica, duas explicações científicas equivalentes sobre o mesmo fenômeno Sim. prevalece a mais simples, não Olha, esbarra, Ricardo, a ufologia não esbarra. Eu venho do meio científico. Eu fui professor de química orgânica, tinha um fascínio por isso aí. Tá? Até que eu optei por ficar exclusivamente na ufologia. Eu, nesses 8 anos de pesquisa desses fenômenos em Santa Catarina, eu posso te afirmar, eu fiz todas as tentativas de explicar isso aqui. Todas. E consultei todos os técnicos que eu podia consultar. Engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, que pudessem me dizer, não, pera, isso aqui é feito dessa maneira, com trator, com GPS, com fungo, sei lá o quê. E simplesmente não consegui. Não consegui. Então,
É que, com todo Eu respeito, concedo o seguinte, e você conhece o muito mais do assunto fenômeno- do que eu, não me parece realmente coisas assim... Veja as fotos, são fenômenos complexos. E outra, está nos detalhes o que isso significa. Aquelas figuras têm características que não podem ser reproduzidas. Mas a gente tem que saber até onde ir na ufologia. E isso é o que nós estamos o tempo todo nos colocando. Nós temos que ter um freio em certos momentos, porque o fenômeno ele não está pronto. O fenômeno, que a gente chama de fenômeno, tudo que circunda as ocorrências ufológicas, abduções, etc. Tal, ele está em completa mutação o tempo inteiro. Quando você mais se aproxima dele, ele se modifica e a gente tem mais trabalho de chegar lá. E nós estamos sozinhos. Nós contamos, infelizmente, ou melhor, não contamos, mas temos, infelizmente, essa repulsa, essa rejeição científica, quando justamente o contrário deveria haver. Nós hoje, ufólogos, precisamos desesperadamente do auxílio das instituições científicas para compreender melhor esse fenômeno. Nós temos condição de levar certa quantidade de informação à sociedade, mas teríamos muito mais condições se nós tivéssemos mais pessoas do meio científico. Finalmente, Então, vocês precisam isso do está mudando. parafuso do disco voador. Mas se esse- vocês tiverem o o parafuso, disco vocês vão voador não levar. deixa o parafuso É engraçado. Você Na falou matéria Star do Trek agora há Ticket, pouco. isso. Qual é a primeira diretriz do Star Trek? Não interferência. Pois é. Mas é que tá, interferência. não é um pouco... Talvez a gente tenha que partir por esse lado aí. Mas se De você que eles ler não a estão entrevista deixando- da Eisenhower, aqui, na sua é a revista, opinião dela. ela vai dizer que tem alienígenas malévolos, os benevolentes. Os malévolos, eles não seriam tão discretos. Olha, se você ler na própria Folha de São A gente não Paulo... vê o Independence Day, a explosão. Você vai encontrar na né? Folha de São Não Paulo tem coisas que contrariam a tua ideia, ou a tua ideia, ou a minha ideia. Não, a ideia é livre. Mas Esse quer é o dizer, ponto, me parece que gente. A ideia é transformar, livre. ou que seja transformar um consenso, qualquer coisa. a questão não é somente de opinião, né? Transformar isso numa mera divergência de visões de mundo me parece um pouco injusto. Não, eu acho, com eu os acho, métodos que eu a acho gente tem de compreender absolutamente, a natureza, né? absolutamente válido, justamente porque discrimina. Não é conhecimento, é opinião. Opinião, cada um tem a sua. bunda. Você é do Corinthians, Todo você mundo- gosta da Brahma e Isso. eu adoro sorvete Todo de mundo. melancia. Mas Isso. espera aí, isso são Isso. opiniões. Isso é opinião. Sobre isso aqui não pode Agora, haver opinião. não. Isso aqui é informação. É fato. Não, Agora, não é. ainda a assim, informação, você tem a informação são os testemunhos. Então você vai e diz, Testemunhos o que hoje fulano estão viu colocando gente na isso, cadeia. o paperwork lá da Força Aérea marcou isso tal dia no formulário. Isso é o que vocês têm de informação. A interpretação, essa é opinativa, porque vocês não são ciência podemos e não opinar. tem como testar a hipótese. Nós podemos Vocês não têm opinar como sobre testar. tudo isso Então, aí. olha, mas como é que sobre o veja, conhecimento você não pode Veja. emitir opinião contraditória. Vou te dar Sobre, alguns você exemplos. falou, você emitiu uma opinião. Vou te dar quando alguns você exemplos. disse que não houve contato com os seres extraterrestres que estavam circundando a Não, ilha não de disse Polar que não durante a houve operação. contato. Eu disse que não há nenhuma evidência concreta de que houve. É isso que eu disse. Porém houve. Entendeu? Se você não aceitar, Pode por ter exemplo, havido. a Pode ter declaração havido. do Eu não sei se coronel- você dorme com extraterrestre. Eu não sei. Eu não estou lá na sua casa para saber. E nem tomo café da manhã Isso. com eles. Mas o negócio é o seguinte: Mas se pra você mim é não uma coisa pode muito demonstrar, além de qualquer dúvida, você pode achar que dorme com. Não, e não eu necessariamente posso dormir. demonstrar que não, os você não discos pode. voadores Você acabou de E admitir eu não que não estou é ciência. sozinho nisso. O conhecimento não é Se uma não é coisa, ciência, uma coisa, outra coisa, você outra não coisa, pode Salvador. testar a hipótese. Se você não pode testar a hipótese, você não pode Mas demonstrar então além tá, da dúvida. testa a hipótese da Revolução Eu vou te Francesa. não, eu vou te Testa a não, hipótese não, mas dos você derretimentos reparte das calotas história. polares. História é Nós não ciência podemos. humana. Eu estou falando Não ciência é adulta. E mesmo a Ó, história, olha o quer dizer, seguinte. todos os fenômenos que você está Não, citando esse deixaram fenômeno- impactos muito claros. Esse fenômeno, ele é mais Houve uma sociológico. ocupação das Américas, estamos aqui nas Américas. Exato, a gente Você fala não- português aqui, a gente logo fala os portugueses português, chegaram a ao gente- Brasil. Mas você Você não pode replicar isso. O Você sistema não pode replicar Você não isso. precisa replicar, mas O você que tem nós que não ter um meio podemos de é verificar. pensar numa forma de ciência Você pode engessada. formular uma hipótese alternativa. Ah, não, acho que foram os holandeses que descobriram o Brasil. Me diz uma E aí coisa. você chega aqui, todo mundo fala português, você testou a hipótese. Salvador, Não é. Você, no seu blog, admitiu realmente a possibilidade desses seres terem vindo uma vez do espaço, etc. Sim. Ok. E se essa possibilidade é mais que uma possibilidade? E se eles, em vez de eventualmente virem aqui, estão vindo regularmente? E se eles, além de virem aqui regularmente, eles não gostam de se mostrar muito? Aí eu te digo Como duas é que coisas. nós vamos fazer Eu acho para investigar incrível, esse eu acho fenômeno? incrível que, eles sejam tão discretos e dois, tão Exato. seletivos. Afinal Porque de contas, só não quem são, né? acredita neles que está vendo. Não. Tem Ao um ou contrário. outro, tem um ou outro. Olha, eu ao Não, longo desses muita anos, gente que ao longo desses nunca anos, aceitou esse algumas fenômeno, pessoas, exato, viu e falou, meu Deus, eles existem de fato. Então, viu o que viu.
Eu Viu, não Guilherme? tive. Eu vou contar uma história para vocês. Não, calma, Diego. O camarada indo daqui para Campinas de carro. No Esse meio é o do caminho problema. ele ouve um bip, É bip, bip, muita bip, história. bip. É muita história. Ele História acorda- pescador conta também. Não, cara, mas não é assim. Você pega um Imagina cidadão se a como esse, ciência, imagina se o leva nosso ele conhecimento Fosse não, baseado imagina se a gente no fosse relato da baseado- mula sem cabeça. É. O Exato. que é a mula sem cabeça? Ah, o que é essa o Saci terrestre. Pererê? Claro. O que é? Qual é o fenômeno que dá origem a essas Não é lendas? fácil, Geva. Você pega Qual é o tudo fenômeno? que são lendas, mitos ou coisas que a gente não entende, Agora coisas você põe estranhas no e joga Ferreira. tudo no... A Câmara Cascudo, quem diz isso é um dos maiores historiadores do Brasil, ele descreve como é que são os fenômenos observados pelo interior do país inteiro, não só aqui, como no resto dos países das Américas. Nós estamos... E por uma razão importante chama folclore, não ciência, exato. ou qualquer outra coisa que se pretenda. Mas o folclore é uma ciência. Mas não é essa a questão. O que eu estou falando para vocês é que a disciplina, a ufologia que utiliza da ciência, ela ainda está Bom, num então o que a gente processo em que pode ela tirar- precisa ser melhor trabalhada. Ela está em desenvolvimento. Ela não pode sofrer uma tolhida logo no seu início, apesar de já termos 70 anos. eu Ela acho tem que que ser estimulada a Parece crescer. que o que sofre tolhida dos cientistas, dos pesquisadores, do Carl Sagan, de quem é que seja, não é a hipótese de que existem coisas estranhas que temos que compreender, não são os nós em aberto, não é nenhum desses cientistas está falando nós entendemos tudo perfeitamente, está tudo explicado. Não, nem a hipótese de visitação. Tem muitos cientistas, muitos astrônomos, que acreditam na hipótese de visitação. Claro. Mas que- eles inclusive, sabem, tá sendo como bons dito, cientistas que são, que não há como verificar, pelo menos não no momento. O que está sendo dito E aí é o seguinte, se tem uma supercivilização relatos que são só adotou a relatos. primeira diretriz, ela não vai ser facilmente identificável. E Agora, eu nós acho temos nós surpreendente estamos que ela lidando seja com tão uma difícil de ser identificada pela ciência, mas tão facilmente identificada todos os meses nos estudos de vocês. Todos Não é uma- aqueles não é uma que gam- se dedicarem a estudarem Não é esse uma assunto. gambiarra, Não, digamos, veja. quase metodológica aí, no sentido de que Não. então existem ETs, mas a gente não consegue registrar esses ETs de uma maneira decente, convincente. Olha, nós já Então a chegamos à gente cria possibilidade. ETs tímidos. Nós já chegamos à possibilidade de determinar que existem várias civilizações nos visitando pela uma Eu análise acho do seu incrível. comportamento. Eu acho incrível que em toda Agora, queda de você OVNI, tem que partir para uma pesquisa a respeito disso. Isso não os pode ser uma militares matéria cheguem de- primeiro. Claro, eles têm os claro. radares, Salvador. Eles têm os radares. Quem capturou os ETs de Varginha? Não foram os civis, foram os militares, do Exército, da Escola de Sargento das Armas. Supondo que Existe houve um ETs ca- em Varginha. Não, e houve. Esse é o porque- grande salto que toda a história de pescador, é o- quer dizer, de ufólogo, precisa dar. Ela tem que dar, tem que pular aquela história em que você trata um depoimento como realidade. Que algumas e histórias são absolutamente incríveis, mas são reais. O caso da captura dos ETs de Varginha, você não faz ideia. Trabalharam 70 ufólogos no levantamento daquelas informações. Nós entrevistamos, inclusive, os militares do Exército Brasileiro que se ocuparam de fazer a captura e o transporte das criaturas quando elas já estavam mortas. Então isso não é achômetro. Isso é pesquisa feita com alto rigor de credibilidade. Nós estamos falando aí de escritores, de advogados, de médicos, de físicos, de pessoas de todos os tipos que credencia. participaram. Tem mentiroso em todas essas Não, categorias. são pessoas que participaram das Advogados, investigações. Advogados até maior que na média da Advogados, população. Nós tivemos em Varginha, e é bom que as pessoas saibam, um fato de imensa envergadura. Houve realmente a queda de um objeto lá. Isso foi detectado pela NORAD, né, o Comando de Defesa Norte-Americano, Defesa Aeroespacial Norte-Americana. Mas nós objetos caem, né, temos- Geba? O que eu acho, é exato, Mas o eles que eu não acho incrível, desaceleram. né? Veja só. E veja quando eles só. caem, eles deixam uma cratera. Naquela ocasião, no mesmo momento que o objeto foi detectado descendendo no ponto central de Minas Gerais, do sul do Brasil, medições, vocês têm os relatos. Geva. nós temos os depoimentos das pessoas que Exato, participaram depoimentos. disso. Vamos Aí tirar os nós depoimentos. temos- Sobra o quê? Sobra muito pouco. Eu concordo com você. Mas nós não podemos desacreditar, porque, na verdade, o que nós podemos, temos nós hoje devemos. de mais sólido são os depoimentos. Imagina, Mas esses depoimentos se cada são político altamente que for na televisão falar uma coisa, advogado, engenheiro, é tudo a mesma categoria de gente. Se a gente for acreditar cegamente, nós devemos acreditar, só temos os Não, depoimetos, mas você não temos que pode ir acreditar. por essa Então, linha. então, para a política nós temos que ser céticos. Não, mas política para a é ufologia política. nós temos que ser crédulos. Qual é o Não interesse entendo qual é o que um critério. casal do interior de Varginha tem
de fraudar uma Você tá ligado história. que tem até um monumento lá em Varginha. Claro, eu conheço agora, Varginha bem, fiz um evento lá. Virou um lugar... Outra coisa, parece que é vocês- psicologia básica, as pessoas são carentes de atenção, as pessoas se enganam, as pessoas gostam de ser Nós estamos procuradas, falando as de pessoas mais de gostam 200 de falar. testemunhas, pessoas que viram o corpo de bombeiros chegar. As pessoas são induzidas, as pessoas viram um carro do exército chegar com uma tropinha do exército, da Escola de Sargento das Armas, viram um corpo de bombeiro chegar, viram esses caras conversando, apontarem para as criaturas, descerem o barranco com uma rede e sair com a criatura numa rede. Você sabe que na vontade de buscar atenção, alguém que ouviu alguma coisa pode reproduzir como se tivesse visto. Claro. Ou não. Não, isso é inverossímil. Verossímil é que caiu Salvador, o disco voador você em não pode Varginha. desprezar as informações colhidas com tanto esforço Não, pelos eu- ufólogos eu- lá. o que eu posso estamos falando desprezar de é uma duas quantidade duas tão duas grande de testemunhas. Um pouco, testemunhas. Geva, Uma inclusive quantidade o tão esforço grande dos de ufólogos em testemunhas. colher os depoimentos, quer dizer, você tem um problema não só de quem dá o depoimento, como de quem toma o depoimento também, né? Quer dizer, Ambas as coisas E têm que por ser vezes, filtradas. e por vezes os depoimentos vêm anos depois do fato. Quer dizer, aí, ó, eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um Isso exemplo tudo que eu está acho previsto que eu dentro da acho- ufologia, eu acho porque ela fantástico. utiliza os mecanismos Eu acho- ó, que presta são atenção. usados como peneiras, filtros, para limpar as impurezas. Presta atenção. Porque Quando eu tava entre o momento em que você viu o fenômeno e o momento que Deixa você eu falar, descreveu, você passou por um processo de contaminação. Por mais olha só. objetivo que você seja. Olha E a só. ufologia trata de fazer Tem essa um- limpeza. tem um astrofísico- E muitas vezes, só para completar, Vai lá, vai lá. muitas vezes, e isso aconteceu muito no passado da ufologia brasileira e mundial, o próprio ufólogo introduz a impureza no relato, porque induz, Claro, porque é interpreta. E isso tem que ser extirpado, tem que ser tirado. Então. O que a ufologia está fazendo é justamente isso. Agora, eu faço essa defesa toda aqui, eu preciso fazer essa ressalva, eu faço a defesa toda aqui, assim, bem acaloradamente, porque eu acho que faz parte do cenário do debate e nós temos pouco tempo. Mas se pudéssemos falar com mais tranquilidade, com mais tempo, certamente nós faríamos defesas, tanto você quanto eu, de maneira assim, menos emocionais. Você está sendo emocional, eu estou sendo emocional, Ah, claro. mas é- Porque isso é é o assunto que que dá te o- toca a é o alma, que dá o como sabor, toca a é o minha. tempero do tempero. negócio. Mas isso pode levar as pessoas a entenderem que nós estamos assim numa disputa para saber quem está certo e quem está errado. É. Você concorda que os voadores existem, eu concordo que os voadores existem. Não, peraí. Calma. Peraí, você falou isso no teu Não, próprio eu disse que eu não considero impossível que, de fato, passemos por alguém pediu visitação. para mim no Considere. Facebook. É isso, Fala tudo para bem. o Salvador sair de cima do muro. Não, Tô eu não tô falando em cima aqui do em público. Eu não tô em cima você do muro. considera Eu só respeito o impossível que critério. dragões invisíveis existam? Ou que... Não, assim, eu considero impossível que dragões existam. E de toda forma... Ou seja, você está dando é um voto um argumento- pouquinho mais de credibilidade para a Não, ufologia do que para não, qualquer outra não, hipótese. Não, veja, porque eu acho que a hipótese de visitação extraterrestre é uma hipótese viável pelo que nós conhecemos da própria humanidade. Nós sabemos que pelo menos uma civilização inteligente existe, nós sabemos que ela passa por uma progressão tecnológica e que muda me parece a que- escala de velocidade que a gente pode viajar. Mas e a existe, gente mas existe sabe- uma escala de velocidade que a gente não ultrapassa. Não sei. Existe um limite físico conhecido que não mesmo ser que pela... Não, Einstein peraí. estivesse errado. Mesmo por manipulações da relatividade geral, você pode contornar, né? Então você pode violar não, porque você não viola, você usa a própria teoria para contornar o limite de velocidade da luz. Mas mesmo que você viaje a velocidade da luz, você pode atravessar a galáxia numa velocidade próxima da luz e para você passaram 2 semanas. Pela dilatação do tempo. Então, quer dizer, Ou para um talvez viajante até isso. espacial, isso não é um problema. Talvez até isso isso é um problema para seja quem fica. contornável. Se a NASA mandar uma nave para lá e vai ter que esperar 100 mil anos para a resposta chegar. Tudo bem. Mas Isso para sem o falar do problema viajante, tecnológico do negócio, de pro jogar, viajante, botar alguma coisa na velocidade da pro luz. viajante, 2 semanas ele resolveu. Então, quer dizer, não existe uma inviabilidade física. Não tem assim, a física não permite. Não tem essa barreira. Então, talvez seja prático, talvez não seja. Não sabemos. Enquanto não sabemos, seria prematuro dizer não podemos. Tanto que, se você pegar os astrônomos, eles se dividem. Alguns acham que é possível, outros acham que não. O Marcelo E- Gleiser e é falou que, perfeitamente- infelizmente, nós estamos sozinhos no universo. o Marcelo Gleiser anda meio careta esses tempos. Infelizmente, Mas, nós estamos sozinhos. Meu Deus, qual é o deixa tamanho ele. do cérebro daquele Então, camarada? Eu fico não, pensando. Não, o problema é o seguinte, ele está fazendo uma afirmação que também não é científica, porque nós não testamos. Pode ser que estejamos sozinhos no universo, é possível, Mas nós você temos tem que comprovar informação, mas pode ser que não também. Então ele, como Parece que cientista, você não poderia sofre um afirmar. pouco do wishful thinking também, né, Salvador? Quer dizer, Não é wishful thinking, Mioto. A questão é a seguinte, não existem evidências
de que esse tipo de processo seja impossível. bem, Salvador, Se fosse mas impossível pelas leis da física, acabaria a discussão. Exclua o que é impossível Agora, pelas leis da física e mantenha o que é possível isso. pelas leis. Muita coisa ainda é possível pelas leis da física que a gente não dá a mínima bola, que a gente não acredita, que a gente acha uma estupidez completa. Deixa eu botar meu input nisso daí. Qualquer tipo de estrutura viva, qualquer bizarrice, qualquer coisa estranha, qualquer... A física permite muita coisa. Não, claro, mas, há 10 anos mas atrás. o grande drama é que a física não permite muita coisa também. Tudo se ela bem, fosse mas muito o que eu tô dizendo permissiva, é que se ela fosse ela tá muito permitindo permissiva, cada vez mais. eu acharia desconfortável. Agora, você está me colocando numa posição que é a seguinte, de fazer um salto que os próprios ufólogos fazem. Se é possível, logo com certeza foi isso. Não, o meu ponto Esse é é o esse. salto que a gente Meu não ponto pode é dar. que no diagrama Esse de é o ponto Venn que não lá pode dar. tem o não possível e tem o possível, mas dentro, o possível é muito grande ainda essa bola. Sim. Quer Eu acho dizer, que o isso possível não é vai um ser argumento cada vez bom maior do a que favor. Não, mas Mioto, Mioto, há 10 é uma anos coisa atrás, mais concreta. nós nem Mioto. Olha, sabíamos é o seguinte, que existiam é o seguinte, planetas fora do sistema solar. Existem hoje. Hoje nós existem conhecemos hoje, mais de 10 mil. existem hoje propostas tecnológicas para você enviar sondas em viagens interestelares. Hoje, com a tecnologia de hoje, vai ser uma droga, você vai precisar de uma vela de 100 km no espaço e um super laser, mas você não está usando física nem tecnologia que você não tenha. É só um problema de escala. Então, é uma possibilidade. Viagem interestelar é uma possibilidade. Não é uma coisa assim, não. Nós estamos praticando isso agora, há 60 agora, anos. Exato. Claro eu acho que é muito mais uma prematuro. possibilidade É muito real. prematuro com 60 Nós anos posamos de um voo espacial asteroide você dizer o que é possível e o que não é. Com tecnologia Né? em 2000. Ainda mais quando você passa a ter uma perspectiva do cosmos Concordo. em que você tem bilhões de anos. Né? Entre E- diferença de e bilhões de desenvolvimento estrelas e entre, bilhões de- exato, entre um planeta e outro. Então, quer dizer... A lei dos grandes números faz milagres. Há concordo com planetas você. habitáveis com 10 bilhões de anos e a Terra tem 4,5. O que aconteceu nesses planetas? Muita coisa pode ter Concordo acontecido. com você. Certo? Agora, Agora, como é um planeta mais veja, avançado, veja, tem mais veja. Meu bottom line é um argumento Veja. quase pessoal, é um ad hominem quase, no sentido de eu te conheço, é que você é um otimista quanto Não, eu acho ao que assim, universo e eu à acho que eu vida sou um do otimista. universo. Eu acho que eu sou um E otimista. talvez isso afete um pouco. Não, eu acho que eu sou um otimista, mas eu acho que a Achando nossa, ele muita a nossa muita ânsia diferença, de Eu acho. acreditar. a nossa Eu diferença, tô quase fazendo uma defesa do Marcelo Gleiser. a nossa diferença, não dá pra Ali defender. é indefensável. A nossa diferença, nesse caso, realmente ele está em maus lençóis. A nossa diferença, entendeu? É que eu sou otimista, claro que eu sou otimista. Eu acho que os números são muito superlativos, mas eu não deixo esse otimismo contaminar aquilo que eu considero conhecimento, aquilo que eu considero que a gente sabe, entendeu? E Esse é neste meu ponto. momento, a existência de outras civilizações, né, goste o Gleiser ou não, e a possibilidade de voo interestelar, goste o Geva ou não, são coisas em aberto. A gente não tem a resposta, nem que sim, nem que não. Eu, como um cara que cobre ciência e que admira os métodos da ciência, porque a ciência te oferece um conhecimento que é universal, vale para você, vale para mim, vale para você, não depende do que o cara acha, de como ele interpreta, de como ele vê um fenômeno, de como ele induz, de como ele pega o testemunho, não depende. A ciência vale para todo mundo, essa é a beleza da ciência, é o truco que ela dá em todas as outras formas de conhecimento, que tem o seu valor, mas a ciência dá o truco quando ela fala, a minha vale para todo mundo. Religião é uma forma de conhecimento, de autoconhecimento, mas para cada um vamos vale a voltar à sua. ufologia. Ciência vale para todo mundo. Vamos falar da ufologia. Pela ciência, a ufologia, neste momento, não para em pé. Não para em pé. É uma Para hipótese que possível, tipo mas que de não ciência? tem evidências. Para que tipo de ciência? Nós hoje temos um fenômeno que acontece. Quais são A os ciência que você cientistas se testa e dedicando? verifica. É a única que eu Mas conheço. Isso, olha, veja bem, você fala, você insiste nesse tema. Faça você isso. Não espere que os ufólogos venham eu não sou fazer cientista. isso. Parece que, me Como parece os que ufólogos devem sem fazer? Que a pessoa pode pesquisar sem esse conseguir fenômeno? nenhum tipo de previsão verificável, sem conseguir... Há tentativas disso, Milton. Por é exemplo, muito há difícil programas... vocês serem levados a sérios. Não, mas a eu sério, vou- não. eu vou nós citar- estamos citar sendo um levados a exemplo. sério Olha, pela sociedade. Hoje, metade Diego, do planeta aceita que nós estamos sendo Diego, visitados por eu vou te dar, outras formas inteligentes. eu vou dar uma sugestão que de repente pode até ser uma ideia, vocês podem até aplicar. Eu acho que é válido. Só Veja, para deixa completar esse eu projeto que eu falar, estava é uma dizendo boa para ideia, ele. você vai gostar. Você vai gostar. Depois É eu sério. falo do projeto? É sério. Depois você fala do projeto. do projeto. O negócio é o seguinte, hoje, muitos astrônomos amadores fazem monitoramento de meteoros. E certo? vem objetos. Não, calma. E vem. Não, E tudo bem, registram. não vou discutir, vem objetos. Inclusive com infravermelho. Eles fazem monitoramento de meteoros. A ponto de conseguirem
por uma rede, várias pessoas observando o céu no mesmo momento, Seguirem a triangular, trajetória. seguir a trajetória e ir lá descobrir Ô, onde Salvador, caiu a pedra. isso é feito há 30 anos. Isso é feito há 30 anos. Por que os ufólogos, em vez de fazer vigília, não montam essas câmerazinhas? Aí eles triangulam, mas existe aí eles vão ter isso. noção de tamanho, de distância, não vão depender ótima de ideia. testemunhos. Agora, por que eles não fazem isso? Porque é muito mais charmoso ir lá entrevistar o pessoal que eu vou viu te ET dizer de que não faz Varginha. isso. Você teve uma Do que ótima botar uma ideia, só que câmera. eu tive antes de você. 20 anos atrás, ou E aí, 30 não anos achou atrás. nada? Não, custa Cadê o dinheiro, paper? muito dinheiro para Ué, você mas fazer tem um uma monte de coisa dessa. astrônomo amador fazendo isso, com Sim, dinheiro com deles, investimento velho. de universidades. com Não, investimento- sem investimento. Sim. Eu conheço o pessoal do Sonier lá, que está descobrindo o Só custa radiômetro. 100 mil reais. É, 100 mil reais. 100 mil reais. Veja, Você pesquisar não tem gente ufologia com 100 não mil é- reais, entusiasta por... Pesquisar UFO? esse caso Porra, de observação de tá discos voadores brincando? não vai ser tão simples quanto detectar entradas de meteoritos, porque nós somos Não bombardeados. vai ser por simples, mas meteoritos aí você o vai tempo poder todo. escrever paper, olha só. Não, os papers já estão sendo escritos. Não. Só no ano passado nós tivemos 2 teses de doutorado defendidas. Não, sim, mas aí é Uma mais na sobre os USP e outra em aspectos Brasília. psicológicos, A respeito é o que de as ufologia. pessoas, isso, o que as pessoas Já- acreditam, é Papers mais o lado já existem. sociológico da ufologia. Não vamos distorcer. Nós Não, estamos mas veja falando bem, lado como nós vamos sociológico testar a que hipótese tem de que ser visitação. levado em consideração, Não, porque o tem, fenômeno mas é mais veja, sociológico não, é do que outras lógico, coisas. é lógico. No meu livro Tudo bem. extraterrestre, Mas eu esses falo doutorados não sobre- servem como uma chancela. Não, isso aí é truque. Não, eles Você são usar mais isso para dizer algumas que peças, é uma chancela, não. Eles são mais algumas Isso peças. aí- Tipo, Jung escreveu ou sobre discos instrumentos voadores. que são usados para se confirmar um fenômeno. Falta ainda Se não, mais doutorado em Não, na verdade- literatura russa é a prova de É, que Guerra e Paz realmente aconteceu. O que eu imagino é que mais ou menos isso. com os documentos surgindo, com cada vez mais pessoas participando dessas pesquisas, com essas teses sendo defendidas, teses, dissertações, no caso de mestrado, etc. Tal, aos poucos, a ufologia vai atingir a massa crítica. Enquanto isso, ela pode errar aqui, ela pode errar ali, Eu acho mas que ela ela já acerta atingiu a muito. massa crítica, Geraldo. Não atingiu. Quantos Mas ufólogos não é tem? uma pergunta- Quantos ufólogos tem? Hoje, pesquisando de verdade esse fenômeno, e isso serve de resposta para aquele projeto, o projeto que você sugeriu, eu tive essa ideia há 25 anos atrás, quando eu ainda dava aula de química, 30 anos atrás, de se construir uma rede que detectasse. Aí o primeiro problema, naquela ocasião, hoje também deve ser um custo muito alto, mas segundo, os objetos que nós queremos detectar, eles não são tão visíveis, tão regularmente quanto nós gostaríamos. Então não é como os meteoros. Mas hoje, o número de ufólogos pesquisando esse fenômeno, vamos dizer no Mas Brasil... no mínimo já serviria para você refutar um monte de testemunho. Tá, então você tá, está lá existe. monitorando o céu Ok. de Minas Gerais. O fala, eu vi lá o disco voador, Ok. não sei o que. Você olha a tua cana, não teve disco voador. Tudo Esse bem, aqui não vale. existe um projeto. Você já refuta. Uma coisa que Existe você um refuta projeto, já é ciência. Existe um projeto em andamento, tudo bem. Existe um projeto hoje funcionando já há uns 30 anos, que é um projeto que é o nome dele, Resdalen, que ocorre numa vila chamada Resdalen, no norte da Noruega. Eu já estive lá. Eles têm uma rede de aparatos que são mantidos ligados o tempo inteiro, eles são sensíveis ao movimento. Surge um objeto, eles se despertam e fotografam, inclusive em várias áreas do espectro, até no infravermelho. E isso tem o patrocínio da Universidade de Trondheim, na Noruega. Ou seja, é um investimento feito por uma instituição acadêmica, científica, uma das maiores universidades da Escandinávia, para a detecção desse fenômeno. Ou seja, a ciência não é tão inimiga assim do Não, negócio. nesse caso, quando não. tem método Embora- científico, quando você tem uma embora ali- proposta concreta, não é só ficar entrevistando gente que viu o ET no mato, já vira uma coisa a mais que dá para fazer. Sim, tem né? uma coisa aqui, tem uma coisa ali, mas por outro Então, lado nós temos um exemplo, Mas aí por perde exemplo, a graça, aqui né? Porque no o Brasil. legal é o cara que veio avisar a gente dos abduzido. perigos, foi abduzido, Vou dar um viu a exemplo sonda já anal, aquela contrário coisa a toda esse. que a gente conhece. Nós já. acabamos de falar da Universidade de Trondheim, na Noruega. Vamos falar de uma outra universidade, a Universidade Federal Fala de de Mato Grosso do TechPix Sul. agora. Não, melhor não. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Em 1982, um objeto passou sobre a universidade, e é dentro dela que está o estádio de futebol Morenão, e esse objeto foi visto, ao mesmo tempo que ele foi detectado por radares do Sistema Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, por 23.500 pessoas dentro daquele estádio. Já foram feitas muitas matérias sobre isso. Eu fui para Campo Grande, morei lá por 28 anos para pesquisar esse cara, acabei ficando. A universidade não moveu uma palha
para investigar esse fenômeno. Nenhum professor, nenhum aluno, nenhum servente da universidade quis pesquisar. O que eu costumo comparar a uma aberração tão grande quanto numa vila próxima da cidade de Campo Grande, onde isso aconteceu, ocorrer um fenômeno em que as pessoas de 8 a 10 anos estão tendo dor de dente no terceiro molar de trás para frente, sei lá o que, ao mesmo tempo na memória do dia, e ninguém se interessa em pesquisar e conhecer esse fenômeno. Quer dizer, pelo menos sob o ponto de vista de se explicar se era um fenômeno atmosférico ou um fenômeno de alucinação coletiva, alguém tinha que ter se mexido ali, mas não se mexeu. E isso acontece regularmente. Na sua visão, nas existe uma conspiração coletiva para... Não, há um desinteresse, há uma rejeição. Eu debati com um professor universitário recentemente. Mas fascina as pessoas. Aqui, Ricardo, você aceita essa revista? Aceito. Você pega. Eu fiz isso com um professor universitário de física do Rio Grande do Sul, e ele falou assim, não posso mexer nisso. Como se fosse... Quase que você foi abduzido. Como se fosse algo assim que comprometesse ele, perante os colegas, a aceitar uma publicação. Alguns ufólogos, alguns céticos, aliás, chegam a se ofender com a possibilidade de que os discos voadores existam. Acredite ou não, você sabe, você conhece mais céticos talvez do que eu. No caso dos céticos, me parece mais uma postura posterior, quer dizer... religiosa. Não, pelo contrário, me parece... Não, sem dúvida não é religioso, mas o que eu acho é o seguinte... De onde vem essa versão? Espera aí, Por que você não precisa ter essa versão para ser cientista. Não E precisa. há cientistas que não têm essa versão. E entra num exemplo que eu queria te dar, que é assim, do caso de Ubatuba, que você conhece bem, em 57, aquela coisa, e depois mandaram fragmento para investigar, deu aquele resultado meio esquisito. História, né? Exato. Campinas, aconteceu na mesma época. Então. Objeto pingou, metal. Aí, o que acontece? Décadas depois, um astrofísico, Pierre Kaufmann, daqui do Mackenzie, ele escreveu um paper, está no archive, você acha esse paper. Ele foi até Ubatuba tentar encontrar pessoas, testemunhos desse evento. Quanto tempo depois? Muito tempo depois. Não vai muito encontrar tempo mais depois. Mas enfim, alguém que tivesse ouvido falar da história, porque ele queria alguma corroboração da história, que por si só, ela é fantástica, né? E, lamentavelmente, ele não encontrou uma alma viva que tivesse ouvido de alguém, a história. Então, veja qual é a diferença. A diferença entre o cara que vai com o viés, que ele precisa achar alguma coisa para justificar, e o outro que vai com a mente aberta. Ele, claramente, ele está interessado nesses assuntos, porque se ele vai pesquisar isso, ele não é um cara que empurra a revista. Ele não é o cara que empurra a revista. Eu vou dar uns endereços para ele, ele vai encontrar testemunho. Depois que ele... Pois é, mas aí você percebe o que você está fazendo? Não, veja só. Você está induzindo ele a escolher as suas testemunhas. Para você sentir a dificuldade você percebe que é pesquisar... Como é delicado isso? Imagina numa Lava Jato, o cara, não, você pode falar com essa testemunha, eles vão comprovar a minha idoneidade. Dificuldade de pesquisar ufologia, para você ter ideia. Esse fenômeno que nós estamos vendo aqui na capa, as pessoas infelizmente não têm essa fotografia, mas podem ver no site da UFO, ufo.com.br, ele ficou lá por algumas horas. O proprietário passou a máquina em cima da plantação, em cima do agroglifo. Isso tem acontecido sistematicamente. Eu estou em Curitiba, no meu escritório, na minha casa, Eu recebo uma ligação, Giver, surgiu um agroglifo. Cara, eu estou com a mala pronta do lado, as câmeras aqui, o drone ali, está tudo ali. Eu jogo no carro. Tomei mais de R$ 1.800 de multa só para chegar em Santa Catarina o mais rápido possível, porque o fator tempo é determinante. Eu saí 8 da manhã, cheguei, rodei 400 km, cheguei 1 da tarde. Cheguei lá, o proprietário já tinha decepado uma das plantações, um dos agroglifos mais lindos que nós tivemos em 2013. Sobrou outro, que eu sobrevoei com o drone, as pessoas podem botar na internet, agroglifo, revista UTA lá, a gente sobrevoou com o drone, fotografamos, filmamos tudo aquilo ali, e na mesma tarde o proprietário tirou aquela plantação do ar, cortou a plantação. Então a dificuldade... porque, vamos combinar, extraterrestres ou terrestres, eles estão depredando propriedade privada. O cara tem o direito àquela plantação, ele plantou, aquilo lá é comida, as pessoas vão comer. Mas a questão aqui que eu estou tentando te mostrar é igual pichação de muro. Tem gente que gosta, acha bonito, preserva. Tem gente que não, que pinta branco por cima. Esse fenômeno não fica lá para a gente agora poder imagina chamar mais e mais pessoas para investigar. Que viaja 150 anos-luz e vem aqui fazer pichação. Carlos Adão, vai lá, escreve lá. Não é picha, isso se for em 150 respeita.
respeita. Olha, eu sugiro que a gente encontre então uma explicação, porque a que eu encontrei até agora é de que, e eu não estou afirmando que são ETs, eu estou afirmando que são inteligências não terrestres. Quer dizer, daí... porque não terrestre, não, extraterrestre. Extraterrestre, sim. Não terrestre, então são ETs. Eu não estou querendo dizer que ali vai um carinha fazer um carinha que desce do disco voador, um marronzinho, amarelinho, verdinho, que vai lá fazer esse desenho. Não é isso. Marronzinho é multa. Tá? Ali... Se desse um marronzinho lá... ali, ó, essa plantação tá multada, tá aqui. Marronzinho aqui tem essa conotação. Ok, lá não. Bom, o fato é que a inteligência... Aonde? No planeta não, ou onde tem lá não tem marronzinho. Marronzinho aqui é guardinha de trânsito? Não, lá não tem isso. Lá é outro tipo, é outra cor, sei lá. Agora, o fato é o seguinte, que esse fenômeno não é feito com a produção amassando-se ali, a colheita sendo amassada. Não é assim. As pessoas veem nas noites anteriores ao fenômeno algumas luzes por cima. E de repente o fenômeno aparece lá. Não vai um extraterrestre lá, uma maquininha. Né? Sim, no escuro acontecem. Não, você acabou de falar que vê as luzes por cima. Sim, nesse último... Imagina, alguém ia ter que acender uma luz para fazer isso. Olha, esse terrestre ou extraterrestre ou intraterrestre. Ou esse fenômeno que aconteceu aqui na produção do seu Moacir, na linha Vista Alegre, em Ipuaçu, no dia 31 de outubro, e eu tive lá algumas horas depois dele ter produzido, foi descoberto pelo pessoal da Novelo, na noite anterior... Do documentário. Que, por sorte, sobre... No dia em que o pessoal do... Eles estavam lá por 2 semanas trabalhando. 2 semanas. Claro. E aí baixou lá para cooperar, porque a primeira diretriz não entra na lei Rouanet. Então por que não apareceu antes? Por que eles foram fazer no último dia, na última plantação de trigo? Não dá, esse tipo de explicação não cola, Salvador. Não, o que cola... agora o que cola é que o ET foi lá cooperar o ET é tímido, exceto pelo History Channel. Gente, vocês não estão vendo a figura aqui. Esse troço está a 20 metros de uma rodovia. Do meio de casas. Ninguém viu nada. Agora, na noite anterior a esse fenômeno surgir, os caras que estavam pescando a 200 metros do local viram luzes de cor neon sobrevoando a área. Como é que você explica isso? E como é que você vai lá? Você tem que entrar num Salvador. Não adianta você falar, você pode falar o que você quiser sobre os aeroglifos. Você, o Marcelo Gleiser e aquele professor lá da Você acha que Federal entrar num aeroglifo vai mudar a minha visão? Não vai. Você, no mínimo, não vai porque ter a sua divisão modificada. Deixa eu te falar. Se você exige o testemunho pessoal para justificar as suas hipóteses, então você está com um problema seríssimo. Não, então nada você vai tá com um problema seríssimo. Não, se você entra dentro de um aeroglifo, espiral de 13 voltas, que você me diga o seguinte, para você acreditar que o Pelé jogou, você tinha que estar lá no estádio. Ferrou. Eu tenho que refutar o Pelé da minha existência. Não é isso. Não é ir lá por ir lá. É ir lá, o que eu estou falando. Não é você ir lá fazer turismo. É você ir lá fazer pesquisa. É você ir junto comigo. Turismo não vale a pena. E talvez com os caras o nosso amigo perito lá de Curitiba. Vamos lá fazer pesquisa. Deixar a marinha pronta. Vamos usar... Tem que deixar a mala pronta, porque o fator tempo é essencial. Se eu te avisar, apareceu, você tem que ir para Curitiba na hora, comigo você vai lá para você vai direto para Santa Catarina, porque em questão de horas esse fenômeno pode ter sido destruído pelos proprietários. E cara, é um desenhinho. 100 metros de diâmetro? Aí o pessoal em Nazca fazendo a pré-história. Mas não isso aqui feito no meio do trigo e outra. Não se esqueça que um monte de agricultor, presta atenção. Ok, você já viu uma planta de trigo ser dobrada sem morrer? Essas são dobradas sem morrer. Elas continuam vivas. Não sou vivas. especialista em trigo, né? Pois é, e eu imagino quem, especialistas em trigo. Exceto quem quer fazer agroglifo, vai ficar testando como dobrar uma planta sem morrer. Só quem quer fazer. Não, quando você... Eu, como não quero fazer, quando você nunca vi mesmo. Artificialmente um agroglifo, como eles são feitos na Inglaterra há muito tempo, há anos em que 60%, 70% dos agroglifos são falsos. As características são completamente diferentes. É a mesma coisa que você ter 2 quadros da Mona Lisa, um falso e um verdadeiro. De longe, todo gato é pardo. Você chega perto e vai analisar, você vê a diferença. Eu aprendi a ver a diferença com os especialistas que aprenderam a ver a diferença antes de mim na Inglaterra, que são diferenças que se chamam características, padrões, que surgem em todos os agroglifos. As dobras das plantas são precisas. Sim, mas não é porque esse é diferente que é extraterrestre. Esse é o salto. Veja, toda a premissa, no sentido de que ela exige um salto de fé. No caso da ufologia. Aquilo é assim, não sabemos dobrar a planta. O então, fenômeno salto de fé. Salvador, eu tenho 2 convites para te fazer. Esse, de ver os agroglifos, e o segundo, eu tenho uma viagem em abril para a Amazônia, onde você vai ouvir as histórias mais impressionantes pertinho de pessoas. Quero ver fazer isso no meio da Amazônia lá, né?
derrubar as árvores. Não, sem não, ninguém aí ver. já é outro tipo de Esse fenômeno. agrogrifo eu queria ver Esse também. agrogrifo Esse era do bom. Dobrar essa a árvore viagem- sem quebrar. Essa eu quero ver. Essa viagem para a Amazônia envolve Tem isso? a pesquisa do Por quê? fenômeno na região de Anavilhanas e em Colares. Nos dois casos, nós temos testemunhas remanescentes da Operação Prato. Já que você se interessou por isso, venha comigo e constate, Não, mas aí converse que com tá. as testemunhas. Você veja já lá. chega lá, Eu acho interessante, já não mas tem eu não mais, acho... o cara veio o Bairro Mar já e derrubou Eu não tudo. acho frutífero. Eu não acho Só frutífero. assim você pode conhecer esse fenômeno. Não adianta. mas eu não Se você quero- não mas sair aí da sua que redação, tá, você nunca Gema, vai conhecer Gema, o fenômeno eu dos quero voadores. saber vida extraterrestre. Vida extraterrestre, eu vou procurar lá fora. Eu quero ver o que Não, o pessoal cara. da NASA vai fazer com o James Webb. Não, isso Salvador, que eu quero. esse que é o problema. Não Como é adianta que ficar procurando. você vai? O SET está tentando há 50 anos ouvir estrelas, já gastou milhões de dólares, agora vai entrar mais 100 milhões de dólares de um russo maluco aí em 10 anos de financiamento, enquanto os discos voadores estão posando aqui. Você vê qual é a O vantagem. Sete é o Você vê, maluco. você vê as vantagens de seguir o método científico, né? Pois é. Aí 100 você milhões. pode fazer Nós uma precisamos proposta. de um russo desse. Esse cara deve estar lavando dinheiro no SET, alguma coisa assim. Nós precisamos de alguém então da Lava Tá, mas Jato aí. tem pra gente que investir. lava tão mal. Esse está lavando bem, pô. É uma boa lavagem. No entanto, o SET nunca deu absolutamente nenhum resultado. Esse Zero. lava mais branco. Até porque nós não sabemos pra- se essas Acabou, Gema. civilizações Pra ouvem quem sinais de ainda rádio. está assistindo até esse momento, SET, um grande projeto de satélites para tentar receber mensagens em ondas. Que tipo de onda? Principalmente Esses caras micro-onda, falam rádio. Principalmente micro-onda e rádio. E agora tem uma linha que os caras buscam laser, pulso de laser. De civilizações É mais- extraterrestres, criado já há algumas décadas. Por muito tempo as pessoas tinham aquele hábito de baixar o programinha do SET na sua casa para ajudar o eu SET tive a... disso. Hein? Meu computador era cedido pro SET. É. Lá. SET at home. SET É at home. E não deu em nada. Não deu por nada. enquanto. Tudo bem. A iniciativa foi bacana, só que ela se exauriu, né? Ela não chegou a dar frutos. E, no entanto, ao mesmo tempo em que se gasta milhões de dólares com isso, os discos voadores estão pousando nos quintais das pessoas por aí. Senhores, Basta que se conheça foi essa informação. Prazer, foi divertido. Eu queria convidá-los a fazer as considerações finais que vocês eventualmente tenham aí. Se o Salvador quer começar, e daí o Geva Bom, beleza. dá o... Bom, palavra final. eu acho que assim, o que dá pra gente dizer disso tudo é que não se pode descartar que coisas estranhas aconteçam. Aliás, coisas estranhas são o que mobiliza a ciência. Se tudo fosse explicado desde o início, não haveria por que você fazer a investigação científica. A ciência, ela se propõe a investigar as coisas de que maneira? Buscando hipóteses e, ao mesmo tempo, elaborando formas de testar essas hipóteses. Isso é o que a ciência faz. Isso é o que levou a civilização até o ponto em que ela está hoje. Isso é o que levará a civilização, quem sabe, a um dia desenvolver tecnologia para voos interestelares. Quem sabe? Não sabemos. Agora, a ufologia, nos últimos 70 anos, ela se calca numa hipótese que não é impossível, que é a da visitação extraterrestre, mas ela pressupõe que a gente pode aprender alguma coisa a partir da observação desses fenômenos. Até hoje, depois de 70 anos, o que nós aprendemos de concreto se resume a nada. Né? No máximo, a única coisa que a gente pode dizer com certeza, que não dependa de testemunhos, que não dependa de informações sujeitas à falibilidade humana de uma forma ou de outra, é que existem alguns fenômenos não explicados na atmosfera, que podem ter origem numa civilização extraterrestre, podem não ter, pode ser outra coisa, e a gente não sabe o que é. E a ufologia se esgota porque ela não oferece uma forma de testar exatamente o que é. Então, o Geva mesmo ao longo do debate admitiu, não dá para saber se são viajantes do tempo, vindos do futuro, se são seres intraterrestres, se são extraterrestres, religiosos, se é a Nossa Senhora e assim por diante. Você não tem como testar. Ciência, quando chega no ponto em que não tem como testar, ela deixa de ser ciência. E se você insistir que ela continua oferecendo conhecimento além disso, você pratica pseudociência. Você finge que é ciência, finge que está gerando conhecimento, mas na verdade não está. Você está vivendo de subjetividade. Então, a minha mensagem que eu tenho para o telespectador é o seguinte: é um assunto fascinante? Lógico que é. Todo mundo quer saber sobre isso. Todo mundo se pergunta se estamos sós no universo. E todo mundo se pergunta se somos visitados por extraterrestres. A questão é, a ufologia teve 70 anos para buscar essas respostas e até agora não conseguiu nada.
né? Por outro lado, a gente vê na astrobiologia, a gente vê na prática da ciência, a perspectiva de finalmente, depois de séculos de busca, começar a entender qual é o nível de incidência de vida fora da Terra. Se essa vida é simples, se é bacteriana, se essa vida é complexa, se ela tem um potencial para complexidade, é uma coisa que nós vamos investigar nas próximas décadas com instrumentos científicos, satélites, telescópios, espectrógrafos, não é com testemunho, declaração, boato, ouvir dizer, né? Relato de perícia, não é nada dessas coisas, é ciência de verdade, você testando hipóteses e colocando em prática. Então acho que a gente vive um momento espetacular na busca por vida extraterrestre, e aí, justo agora que a gente vê que a ciência está chegando lá, a gente não pode se distrair com uma coisa que está aí há 70 anos, que tem tanto a ver com o imaginário, com a psicologia, com a influência. Quer dizer, a gente vê, curiosamente, se você pegar os arquivos da Força Aérea e fizer a incidência de discos voadores de observação, você vai ver que os anos 90 foram um pico no Brasil, curiosamente, 80. porque 90. 80. 90, eu fiz o levantamento lá, tem a Tá estatística. Ok. 90, na época de exibição de Arquivo X. 80 teve o caso dos discos voadores lá de 86, que é espetacular, mas o número de relatos, o pico é nos anos 90. E assim, coincidiu com a exibição de Arquivo X. Então a gente vê, no mínimo, uma mistura muito grande entre o que é o psicológico e o que é o real. Não estou dizendo que não existe o real. Tem alguma coisa ali, de vez em quando, que não é explicada pela psicologia puramente. Mas o fato é que a gente não consegue ir além. A ufologia tem limites. E o limite vai ser sempre esse, o do mistério. E aí, quando o mistério não basta, a gente inventa o acobertamento. Não existe nenhuma evidência de acobertamento. Nenhuma. É tudo ouvir dizer, é o ex-general aposentado, E as pessoas mentem. Eu não sei se vocês repararam já. As pessoas mentem. É um hábito que nós temos como seres humanos. Uns mais, outros menos. E com frequência acreditam na própria mentira. E com frequência acreditam na própria mentira. Então, a gente se basear em relato para fazer esse tipo de observação é totalmente não científico e uma perda de tempo. Então, minha opinião é a seguinte: podemos estar sendo visitados? Podemos. Mas não vamos aprender nada procurando agroglifo, disco voador, essas coisas. Essa é a minha opinião. Olha, eu lamento ter ouvido isso de você, porque, desculpa, eu estou na ufologia há 40 e alguma coisa aí. Eu acho que tem mais tempo do que você tem de vida. Para te dizer o seguinte, esse discurso que eu acabei de ouvir você falar, eu ouvia quando eu tinha 20 anos de idade, cara. Poxa, a ciência mudou. Nós somos consistentes. A ciência mudou. A ciência hoje Mas você também pratica fala mesmo. em múltiplos universos. Considerações. Desculpa. A ciência hoje fala em teoria das cordas. A ciência hoje fala de coisas que até um tempo atrás eram ficção científica. Hoje, os dispositivos que estão na nossa frente, nessa redação aqui, eram objetos de ficção científica 20 anos atrás. Imagine o que nós seremos capazes de fazer daqui 20 anos. Nós talvez seremos capazes de visitar outros sistemas estelares. Então, a existência de discos voadores hoje é uma coisa praticamente óbvia. Se eles não existissem em Salvador, é que seria algo extremamente inusitado. Porque iria implicar em que nós não temos nenhum acompanhamento cósmico, nós estamos sozinhos no universo. E esse não é o caso. Esses dias um camarada aí, um cientista, falou o seguinte, que se chegou a um número, ele seu comitê, né? E esse comitê era de que o número de planetas existentes no universo seria de 1 acompanhado de 70 zeros. Como ele chegou a isso, eu não sei. Mas se apenas 1 em 10 tiver vida, e desses 1 em 10 tiver vida um pouquinho mais avançada, e desses 1 em 10 tiver vida no mesmo estágio que a Terra, e desses 1 em 10 tiver vida acima da Terra, nós já teríamos aí com 65 zeros. É muita coisa. É evidente que nós estamos sendo visitados e negar essa realidade, pelo amor de Deus, em 2015, com acesso às informações que estão aí, graças à ufologia que você diz que não colabora com nada, é simplesmente querer tapar o sol com a peneira. Nós não temos como não admitir a existência de voadores. Agora, eu concordo com você que a ufologia ainda engatinha quando ela já poderia estar mais adiante. E quem está me ouvindo falar isso, que seja ufólogo, vai se lembrar das minhas palestras. Eu falo, um dos grandes erros que os ufólogos cometeram, os nossos antecessores, foi não ter
construído um banco de dados. Hoje nós não temos um banco de dados, que é a coisa mais básica que existe. A Folha deve ter 50 mil bancos de dados aí, qualquer coisa, qualquer instituição tem um banco de dados. A ufologia tem bancos de dados setoriais que não conseguem se integrar para nos dar uma figura em tempo real da situação desse fenômeno. Então nós temos que confiar em ferramentas que ainda estão ou em fase de testes sendo desenvolvidas, ou que já se mostraram falhas e nós estamos abandonando e tentamos descobrir outras. Nesse processo, nós buscamos o compartilhamento com os cientistas. Não que nós achemos assim que eles têm que estar na nossa onda, eles têm que acreditar no que nós acreditamos, mas eles não podem mais, isso é inadmissível, em 2015, virar as costas para esse fenômeno, quando ele continua sendo relatado. Assim como são consistentes, como você falou, essas explicações, é consistente o fenômeno UFO, que continua surgindo e sendo detectado por radar, sendo fotografado, sendo filmado, sendo visto por astronautas, por engenheiros, por aviões, sendo objetos de documentos cunhados pelas Forças Armadas hoje nos 30, 40 países, que têm instituições de pesquisas ufológicas, de 30 a 40 países. Nós estamos falando só na América Latina, são 6. Então nós estamos diante de um fenômeno que, na pior das hipóteses, por mais problemas que tenha de ser verificado e por mais problemas que tenham os ufólogos verificados, é um fenômeno que não pode, em hipótese alguma, ser ignorado. Não pode. E não adianta, você não vai conseguir, eu não vou conseguir, você não vai conseguir, ninguém vai conseguir conhecer esse fenômeno se nós não partirmos para campo. Aí é que eu discordo contigo de que não adianta aparecer em agroglifos. Adianta, porque nós estamos lá e verificando que aqueles agroglifos não foram feitos por seres humanos. As suas características são fisicamente inaceitáveis de serem produzidas humanamente, foram serem produzidas por seres humanos. Então nós estamos já diante de um fenômeno que, embora não tenha data e hora para acontecer, tem pelo menos uma estimativa. Nos últimos meses, nos últimos dias de outubro e nos primeiros dias de novembro é quando esse fenômeno acontece. Muito bem, o dado está oferecido à comunidade científica. Se esse fenômeno é legítimo, é verdadeiro, real e não é humano, ele vai acontecer nos últimos dias de outubro, nos primeiros dias de novembro. Resta que alguém, por exemplo, no caso dos agroglifos, espere e vá lá fazer a confirmação. Nós, ufólogos, estamos fazendo, mas é só nós que estamos fazendo. Falta mais alguém. Falta mais alguém do meio científico participar dessas pesquisas. E tem mais, eu vou concluir dizendo o seguinte: nós não estamos sendo visitados por apenas uma civilização, Newton, mas por inúmeras civilizações. E sabe o que elas têm de mais impressionante? Sabe o quê? Elas têm dois braços, tem umas nórdicas, então. 2 pernas, um tronco, um pescoço, uma cabeça. Esses seres não têm 3 braços, 5 olhos, eles têm o formato humano. A humanidade está espalhada pelo universo, não está confinada ao planeta Terra, mas espalhada pelo universo. Em alguns pontos mais avançados, em outros pontos mais atrasados. E eles estão, sem dúvida nenhuma, também entre nós. O que eu deixo como mensagem final é isso. Esse processo chamado ufologia, que não tem a pretensão de ser uma ciência, é uma disciplina em construção. Quanto mais gente se juntar a nós para erguer paredes, mais a gente vai alcançar. Se junta a nós, Salvador. Vem erguer as paredes juntos. Vem cá rebocar um pouco de parede que você vai ver. Foi muito divertido. Eu queria agradecer a presença do Salvador Nogueira, de verdade. Mioto, obrigado a quem nos acompanhou até esse momento. Uma boa tarde, obrigado.